Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Heloísa Grosskopf e eu sou modelo profissional há 7 anos. No vídeo de hoje eu vim contar para vocês um assunto que é uma curiosidade geral de todo mundo que tem interesse pela área ou de alguém que quer se tornar modelo, que é como eu comecei a minha carreira. A primeira mensagem que eu tenho para deixar aqui para vocês é: cada história acontece de um jeito, cada história é única, cada maneira de começar nessa carreira é única. A maneira que tudo foi acontecendo comigo foi de uma forma muito natural. É lógico que não é 100% natural, porque também teve um esforço da minha parte e tudo mais, mas as oportunidades elas foram chegando no meu caminho e eu fui agarrando, porque ali eu vi uma oportunidade de fazer o que era o meu objetivo principal, minha independência financeira e minha liberdade. Era isso que eu estava buscando, independente da área que eu fosse seguir. Então eu comecei de verdade ali quando eu tinha meus 16, 17 anos, quando eu entrei numa Esquina Models. Sim, foi muito inusitado, mas nunca foi meu sonho. Eu já tinha participado de algumas convenções. Quando eu era criança eu brincava de ser modelo, brincadeira de criança com a minha melhor amiga. E ela foi e participou de uma convenção. E aí não bastava ela ser trouxa, eu tinha que ir lá e ser trouxa junto com ela. Legal! E aí a gente participou dessa convenção, ela foi num ano, eu fui no ano seguinte, e ali você paga um monte de coisa e não acontece absolutamente nada. Então aquilo me desiludiu completamente, eu deixei aquilo enterrado, guardado, eu morria de vergonha. Eu fui super zoada na escola quando eu participei dessa convenção. Então eu deixei aquilo de lado e coloquei o ser modelo como uma coisa inatingível que nunca ia acontecer comigo. E aí eu tirei essa ideia da cabeça, apesar de minha mãe sempre insistir e sempre ver em mim uma coisa que muitas vezes eu não acreditava, que eu não via. E aí quando eu tinha 16 anos, um ano antes de eu me mudar para Curitiba, a minha mãe me incentivou, por livre e espontânea pressão, a participar dessa convenção de novo. Porque como a gente já tinha participado uma vez e etc, não ia precisar pagar nada. E aí eu fui de novo e lá me acendeu aquela chama da vontade de novo. Apesar de não ter me levado a lugar nenhum, aquilo me acendeu uma coisa diferente. Porque eu já tinha vontade de estudar teatro. Então eu tava me mudando para Curitiba justamente para estudar meu 3º ano de ensino médio e junto estudar teatro. Nessa convenção eu ouvi: faça teatro e depois pode procurar a gente que a gente pode conversar. Falei, tá bom, né, então. Mas esqueci aquilo, deixei de lado e fui fazer meu teatro, estudar meu 3º ano de ensino médio. A minha intenção era prestar produção cênica, artes cênicas, no vestibular. Mas no meio do ano eu descobri que não era bem isso que eu queria. E nesse meio tempo, entre a metade do ano e o final do ano, eu entrei numa dessas Esquina Models. Era a 2ª ou 3ª Esquina Models que eu tinha entrado em Curitiba, que a gente já tinha tentado e não tinha acontecido absolutamente nada. A lábia deles foi muito boa e eu acabei pagando book, curso e agenciamento. E aí teve o curso dessa Esquina Models que eu fui fazer, teve duração aí de uns 3 meses. E teve uma das aulas em que eu dormi. Eu dormi. Eu me encostei assim na parede e dormi, tirei um cochilo. E uma booker dessa Esquina Models me viu dormindo na aula de modelo. Depois ela me contou que na verdade isso chamou a atenção dela. Ela saiu dessa agência e abriu a agência dela. Nesse meio tempo, ela entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha interesse em fazer parte do cast dela. Eu não precisaria pagar absolutamente nada e ela me arrumaria trabalhos e me venderia com as minhas polas. E aí eu topei, né? Coloquei ela em contato com a minha mãe, a gente fez uma visita à agência dela e ela tinha algumas fotos minhas profissionais ali que ainda dava para dar uma salvada em algumas delas que eu tinha feito em outra Esquina Models. Enfim, que ela ficou com o meu material, ficou com as minhas medidas, minhas polas. E passaram-se umas 2, 3 semanas. Eu tava na praia de férias e a minha mãe me liga falando: olha, a fulana entrou em contato comigo e ela conseguiu vender você para uma agência em São Paulo. Você iria? Aí eu comecei a chorar, né? Falei, nossa, vou super e tudo mais. Comprei minha passagem de volta para Curitiba, arrumei minha mala e vim para São Paulo pro casting. No que eu cheguei aqui, eu não voltei mais.
e fiquei 3 meses direto aqui. No terceiro mês eu fiquei indo e voltando para fazer castings e tudo mais. E em julho eu fiz a minha primeira viagem internacional. Lembrando que quando ela me fez essa proposta dessa agência aqui em São Paulo, tinha um menino da minha cidade que era a única pessoa que eu conhecia que já tinha viajado como modelo, e eu chamei ele e perguntei sobre essa agência daqui de São Paulo. E nisso ele me falou que era uma agência séria, uma agência confiável, que era bem reconhecida no mercado. Aí eu fiquei, surpresa, e por isso que eu aceitei vir para São Paulo. Eu vim na louca, mas não tanto. E no fim das contas, essa mulher, ela foi só uma enviada ali na minha trajetória, porque depois disso eu descobri que ela não era tão séria assim. Ela pegou meu dinheiro da DRT, pegou minha carteira de trabalho e desapareceu. Nunca mais vi, nunca mais ouvi falar. Ela simplesmente sumiu do mapa. Então, na verdade, ela foi só o meio do caminho ali pra me dar aquele pontapé inicial pra começar o que eu não achava em momento nenhum no meu terceiro ano de ensino médio, que seria a minha profissão e que eu investiria nisso por 7 anos e que eu conquistei o que eu conquistei até hoje, trabalhos que eu já fiz e tudo que já aconteceu na minha vida graças a essa profissão, o quanto eu amadureci, o quanto eu cresci. Eu jamais imaginei no meu terceiro ano de ensino médio que, na verdade, eu não ia fazer um intercâmbio para a Irlanda, que eu ia para a China trabalhar como modelo. Eu jamais imaginei isso no meio do meu ensino médio, que eu tava tendo várias crises existenciais e que não sabia que faculdade que eu ia fazer. Por isso eu digo, as coisas foram acontecendo naturalmente, mas conforme as oportunidades foram chegando, eu fui agarrando cada uma delas. E aí, no meio do caminho, eu parei de ser modelo, aí depois voltei de novo. Eu sempre digo que eu sou muito abençoada, porque Deus foi me protegendo de cada perigo desse meio do caminho, de pessoas mal intencionadas. Ele foi conduzindo a minha trajetória até aqui. Então, cada história é uma história. Não tem como você pegar e falar, nossa, eu vou trilhar a mesma história dela. Se for para acontecer, vai acontecer, mas também a gente não pode ficar acomodado, esperando que as coisas caiam do céu. E no fim das contas, na verdade, eu precisava ter passado por essa agência para encontrar uma pessoa que ia sair dessa agência, que ia me levar para outro lugar. E, enfim, foi um dinheiro jogado fora? Foi um dinheiro jogado fora. Mas as coisas não acontecem por acaso. Se esse vídeo te inspirou, te tocou de alguma forma, te fez dar vontade de continuar e tentar nessa carreira, deixa aquele gostei aqui pra me ajudar. Deixa um comentário aqui pra mim que eu quero saber o porquê que você quer se tornar modelo. E se inscreve aqui no canal que toda semana a gente tem vídeos novos falando sobre a minha experiência nesses anos. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês lá no meu Instagram, tá bom? Pra trocar algumas figurinhas e tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!